Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Minhas queridas, está iniciando mais uma semana letiva para vocês, tá? Nessa segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, aula essa transmitida ao vivo, direto dos estúdios do canal Educação para você, tá? Que está acompanhando essa aula da própria escola, das redes, ou do aluno que está acompanhando essa aula de casa pelo YouTube, tá? Nas escolas, você pode participar da nossa aula pelo nosso chat interativo, pelo equipamento do IPTV, tá bom? Lá dos kits das escolas. E se você estiver em casa, você não precisa deixar de participar, você também pode participar no nosso chat do YouTube, beleza? Bom dia a todos e todas de São Luís do Piauí. Como é que vocês estão, meus queridos? Comenta aqui para mim que eu quero saber. Também a turma de Assunção do Piauí, que estão online. Eu estou aqui ligado, prestando atenção aqui no nosso chat interativo. E deixa eu dar meu bom dia para os meus colegas de trabalho, Maioli, nosso diretor de imagem, e professora Fátima Campelo, nossa professora assistente, que está aqui, ó, o tempo todo com atenção para vocês, beleza? Oferecendo o melhor e possível, tá? Para que essa aula seja mais incrível. Valeu, meus queridos. Vamos nós, vamos nós. Gente, ó, todo momento vocês podem perguntar, participar e construir, enriquecer. A sua participação com certeza vai enriquecer ainda mais o nosso material. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai dar continuidade ao tema que a gente está trabalhando na nossa disciplina. Qual é a nossa disciplina, professor? Projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, tá? Qual o grande foco do projeto de aprendizagem interdisciplinar 2? Processos criativos, galera. Vocês vieram de um projeto interdisciplinar 1, lá no módulo 1, que o foco dele era investigação científica. Vocês investigaram o quê? A realidade local de vocês. E qual agora o foco de vocês no projeto interdisciplinar 2? Processos criativos. Oxe, se eu investiguei a minha realidade local, eu entendo quais são os meus valores, as minhas riquezas, os meus pontos fortes, as minhas oportunidades e as minhas ameaças e meus pontos fracos, a gente pode vislumbrar pontos de melhoria, como a gente ter ideias. As aulas da nossa disciplina Projeto de Aprendizagem têm esse teor, têm esse foco, tá? Qual o foco? O foco de conversar com vocês possíveis soluções, possíveis ideias, para justamente serem pensadas e refletidas dentro do ambiente da realidade de vocês. Beleza? Para a aula de hoje, nosso tema da nossa aula está lá, ó, comunidade e empreendedorismo. Semana passada a gente conceituou com vocês o que era empreendedorismo, só que a gente teve um foco, qual era? O cooperativismo. Hoje, a gente vai conversar com vocês, tendo como foco as tecnologias sociais, beleza? Então, o objetivo da nossa aula de hoje, inclusive, ó, é conceituar as tecnologias sociais, certo? Observar mudanças que ocorreram em objetos eletrônicos no dia a dia da gente, focando especialmente em algumas tecnologias, tá? Vamos descrever, conceituar o que é essa tecnologia social, vamos classificar para vocês o que é um ciclo de vida de um produto, tá? Vamos entender direitinho o que é uma tecnologia e como é que ela está atribuída diretamente aí a essa ideia de tecnologia social, tá bom? Beleza, São João da Canabrava, Assunção do Piauí e São Luís do Piauí. Bora movimentar esse chat, viu? Quero esse chat parado, não. Bora nós. A gente começa a nossa aula de hoje conceituando para vocês o que são tecnologias sociais, tá? Antes, vamos resgatar, ó, o termo sugere, inicialmente, que as tecnologias... O termo sugere inicialmente entre as organizações de terceiro setor, é usado para descrever experiências,
cujo objetivo volta-se para o desenvolvimento da sociedade. Galera, sempre que eu estou falando com essa palavra tecnologia, bom dia, Maria Cauane, sempre que eu falo nessa palavra tecnologia, eu gosto de explicar para vocês que tecnologia, na hora que a gente pensa na palavra tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um celular, um computador, né, um drone, né? Beleza, isso de fato são tecnologias. Mas tecnologia é mais simples do que isso, tá? É mais simples do que você pensa. Tecnologia, galera, é qualquer ferramenta, é qualquer processo, tá? E aí, quando eu digo processo, pode ser uma metodologia, uma ação, tá? Que foi desenvolvida pelo ser humano com o intuito de auxiliar esse ser humano nas suas tarefas cotidianas, tá? Vamos exemplificar isso. E, ok, viu, gente? Maioli, pode me colocar só na tela mesmo, só para eles não confundirem. Então, olha só, quando eu falo em tecnologia, tá? Não estou falando agora de tecnologia social, estou falando de tecnologia, tá? É qualquer ferramenta, qualquer processo, qualquer ação que foi criada pelo ser humano com o intuito de solucionar um problema cotidiano que ele tem, certo? Aí tu para e pensa assim, professor, o celular me ajuda no meu dia a dia, me ajuda, certo? Eu consigo me comunicar com as outras pessoas, certo? Hoje em dia, às vezes, você assiste um filme que se passa lá nos anos 80, né? Nem faz tanto tempo assim, 80. Você fica achando estranho como é que as pessoas se comunicavam. Saía na rua e aí a pessoa, como é que eu conversava com alguém que ficou em casa? Eita, esqueci minha chave em casa, esqueci minha carteira em casa. Como é que eu soluciono esse problema? Hoje você tira o celular do bolso, manda uma mensagem, você consegue resolver muito mais fácil. Isso é um exemplo de uma tecnologia, né? Vocês estão assistindo essa aula da onde, hein? Mariane, tá? Mariane Abreu, tá assistindo? Tá baixo o som? Tá no máximo? Pronto, vamos ver se melhora aí, Mariane. Comenta aí, ó. Como é que vocês estão assistindo essa aula agora? É pelo computador, pelo IPTV das escolas, ou é pelo celular de vocês? Eu tô vendo comentários. Tanto do YouTube, como pelo IPTV. De onde é que vocês estão? Onde vocês estão assistindo essa aula? É na escola? É em casa? É na casa da tia? Na praça? Na casa dos amigos? Maria Cauane pela sala de aula, na escola, né? Mas você está comentando do teu próprio celular, eu imagino, né? Porque pelo YouTube a mensagem que eu estou recebendo e não pelo IPTV. Gente, a tecnologia, de fato, ela nos possibilita camadas diferentes, né? Saídas diferentes. Se porventura a Maria Cauane estivesse um pouco adoentada, tivesse ficado em casa, mas ela estava com energia ainda para assistir a aula, ela poderia continuar assistindo a aula dela direitinho, certo? Sem precisar o quê? Se ausentar, ou sem precisar perder a aula em si, ela continuaria assistindo. Isso é um exemplo de tecnologia. Mas o que eu quero reforçar aqui com vocês é que a tecnologia pode ser algo mais simples. Vocês estão, galera, de que forma, tá? Com o caderno à mão de vocês, escrevendo, fazendo as anotações de pequenas dicas que a gente sugere para vocês, tá? Volta e meia, eu sempre trago para vocês sugestões de filmes, de livros, quase toda aula eu trago alguma sugestão desse tipo para vocês. Vocês precisam estar com o caderno à mão para o quê? Para fazer essas possíveis anotações, tá? Quem tá aí, ó, lá, ó, Maria Cauane tá falando, esse caderno, papel, esse lápis que vocês estão escrevendo, ou caneta, são também exemplos de tecnologia. Eles não foram criados pelo ser humano, certo? Eles não servem para solucionar um problema atual da gente, tirar as ideias da cabeça e colocá-las em um papel, registrá-las graficamente para que eu não perca essas possíveis ideias. Isso também é um exemplo de tecnologia. Tá? Tecnologia muito útil no nosso dia a dia de hoje, ainda em 2022. Tá?
Claro, né? Eu posso também estar falando de tecnologia lá dos homens das cavernas, né? A pedra lascada, a pedra polida também foram tecnologias para aquele homem, tá? Não para o nosso, não para a gente. A gente vai olhar para uma lança daquela e vai falar, interessante, mas não vou fazer isso não, professor. Porque a gente desenvolveu o que é a agricultura. A gente não precisa ir caçar o animal, pescar o animal, até que tem algumas pessoas que fazem isso por recreação. Mas a gente não depende disso. Por quê? Porque a gente domesticou os animais com o nosso interesse. Então, a agricultura, a pecuária em si, elas são técnicas, tá? Ó, técnicas, metodologias, no campo da ciência, né, da engenharia, certo? Voltada para o quê? Para o suprimento alimentar, da necessidade básica, a necessidade fisiológica do ser humano, que é se alimentar. Então, isso também são exemplos de tecnologias, tá? Então, tecnologia é todo, só para a gente fechar, é todo processo, tá? Toda ferramenta, toda metodologia que foi criada pelo ser humano, foi pensada, elaborada pelo ser humano, com o intuito de quê? De solucionar algum problema. E agora, aí agora onde entra o detalhe da tecnologia social. Quando essa tecnologia ela é focada na solução de um problema social, onde a gente entra dentro do campo das tecnologias sociais. A gente vai observar altas tecnologias, como eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, mas a gente também tem coisas muito mais simples que vocês fazem. Sim, vocês utilizam na casa de vocês e vocês nem imaginam. Isso aqui é uma tecnologia social? É, tá? Então, ó, normalmente ela é focada em problemas sociais, então a gente precisa entender a realidade social. Por isso que vocês, lá no primeiro módulo, vocês tiveram aulas falando, por exemplo, sobre indicadores socioeconômicos. Vocês lembram sobre isso? Tá? Aí lá no primeiro módulo, a gente conversou com vocês sobre os possíveis indicadores socioeconômicos. Índice de desenvolvimento humano, renda per capita, nível de escolaridade, certo? Eu preciso entender a minha realidade, entender qual é o conhecimento social que as minhas pessoas têm, para que a gente possa desenvolver uma tecnologia apropriada para solucionar o problema daquele contexto. A gente também conversou com vocês sobre indicadores ambientais, tá? Em que aspecto, professor? Entender, por exemplo, quais são os biomas que a gente tem, quais são as crises, tá, ambientais que nós sofremos. Cada cidade tem uma crise diferente, certo? Cada região do Brasil tem um contexto diferente. Tem regiões que têm mais incêndios do que outros, tem regiões que têm mais desmatamento do que outros. Aqui no Piauí, por exemplo, a gente tem realidades ligadas aí, por exemplo, a processos de desertificação, certo? Nós temos regiões com problemas com seca, outros não têm esse problema com seca, tá? Tem alguns lugares que vão ter esse problema. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, para cada problema, vai ter que ser pensado em uma solução diferente. A tecnologia pode ser classificada como social quando se propõe a atuar sobre um problema social, um problema coletivo de comunidade, certo? Quando seus valores estão informados pelo desenvolvimento daquela sociedade, não no mercado em si, tá? Ou seja, quando a ideia de social se apresenta como alternativa ao capital, ok? Então, sim, a gente vai ter essa ideia que pode visualizar aí o empreendedor, tá? Mas muito mais na tarefa do processo de transformação. Lembra lá, galera? Quando eu conversei com vocês semana passada, tá? Sobre o próprio conceito da palavra. Quando eu conversei com vocês sobre a palavra empreendedorismo, tá? Eu falei para vocês que a palavra empreendedorismo, ela tinha vários sentidos, tá? E dentro desses vários sentidos que a gente tem, tá? Um desses aspectos é um processo de... no processo, galera, valeu.
Borrachinha, vou voltar aqui. Opa. Aí não apagou aqui, mas vai. Não tem nada não. Galera, ó, atenção, ó. Quando eu falei para vocês na palavra empreendedorismo semana passada com vocês, eu expliquei para vocês que empreendedorismo tem vários significados, né? Aí eu até disse assim, olha, palavras que podem ser sinônimas aí ao empreendedorismo, tá? Primeira palavra, sinônimas não, né? Mas que podem trazer a alusão. Atividade de risco, certo? Eu disse para vocês que era uma atividade de inovação e criatividade, tá? Mas eu também disse para vocês que era uma palavra que vocês iriam associar a processos de transformação. Sempre que a gente muda, tá? Na nossa sociedade, o quê? Algo que a gente traz algo novo, a gente muda a nossa forma da gente viver. Olha o celular, por exemplo, tá? Antigamente as pessoas não tinham celular, né? Mas hoje você consegue se visualizar sem essa ferramenta? Comenta aqui para mim no nosso chat, certo? Você consegue se visualizar sem essa ferramenta? Eu sei que alguns alunos até não têm o celular, tá? Então, esses alunos vão dizer assim, dá sim, professor. Mas quem usa aí o celular, quem tem o celular dentro de casa, que usa com frequência, que acessa a internet, comenta aí. A gente muda a nossa relação, né? O exemplo que eu até dei, eu falei assim, ó, você vai lá, assiste o filme dos anos 80, era complicado, como é que eles resolviam os problemas deles sem o celular? Dava para viver, e é claro que todos nós conseguiríamos viver sem essa ferramenta. Só que hoje nós mudamos o nosso processo. A gente vende os nossos produtos online. Numa rede social, a rede social não foi criada para aquilo. Né? A rede social foi para compartilhar a nossa vida, né? Mas não, hoje em dia a gente vende os nossos produtos ali dentro das nossas redes sociais. Então, o empreendedorismo, ele também tem esse teor, o teor da transformação, e é esse foco que a gente vai ter quando a gente pensa no processo de tecnologia social. Não é no lucro em si, o empreendedorismo, ele até tem essa visão também da riqueza, do lucro, do capital. Tá? Mas aqui a gente vai focar no outro lado, no processo de transformação. E o que a gente quer transformar no campo da comunidade? A gente quer transformar os problemas e as dificuldades sociais existentes, certo? É o índice de desenvolvimento humano muito baixo, certo? É o nível de escolaridade muito baixa, certo? A gente pode estar pensando aí, por exemplo, em algum problema de doença, tá? Poxa, essa região é uma região que tem endemias, tá? Professor, o que é uma endemia? É uma doença que ocorre em grande quantidade naquela região, certo? Aqui no Piauí a gente tem algumas doenças que são consideradas endêmicas, tá? Então, por exemplo, aqui na região Nordeste, de um modo geral, tá? Até que o nosso nível aqui no Piauí é um pouco baixo, mas ainda é uma região endêmica, doenças de Chagas, por exemplo, tá? A gente tem epidemias. O que é uma epidemia? É quando a gente tem uma doença que sobe, tem um pico, tá? Que eleva o limite esperado. Tá? Normalmente nós temos surtos e epidemias de gripes e dengue, por exemplo, certo? Como é que a gente pode controlar essa ideia da gripe e da dengue? A gente tem que lembrar lá das aulas de biologia como é que essas doenças são transmitidas. E aí, é claro, galera, vocês, na cidade de vocês vão acompanhar que existem regiões onde algumas doenças elas conseguem ser transmitidas de forma mais fácil. A dengue, por exemplo, ela depende de um fator. Qual fator? O fator de um vetor. Quem é que transmite a dengue, galera? Comenta para mim aqui no chat, quero saber se vocês estão acompanhando essa aula, hein? Maria Cauane, Nádia, Meiriane. Professor, é aula de biologia ou é aula de projeto? Esse projeto é interdisciplinar, galera. Certo? Então, quando a gente quer desenvolver uma tecnologia, a gente tem que pensar no lado histórico, no lado social, no lado biológico, talvez, certo? Então, por exemplo, um dos problemas que a gente tem para a transmissão da dengue é porque ela é transmitida por um vetor, um mosquito, Aedes aegypti. Às vezes, um bairro, uma região de uma cidade, certo? Ela é desfavorecida, ela não tem, por exemplo,
coleta de lixo adequada. Aí o pessoal começa, falta da educação, tá? As pessoas começam a jogar o lixo aonde? No terreno baldio, certo? Não há nenhum processo para educar as pessoas a não colocar o lixo naquela região. Não há limpeza daquela região. Aí o que acontece com aquele lixo que é colocado de qualquer forma? Vira um lixão, tá? Por menor que seja, mas vira um lixão. E esses lixões, galera, sempre vai ter algum material que acumula água, tá? Aí, ó, o foco começa a ser foco para a proliferação e o aumento do mosquito Aedes aegypti. É por isso que às vezes tem uns bairros que o quê? Que as pessoas adoecem mais, sendo que é transmitida por um vetor. E o que faz? O que a gente precisa fazer para solucionar esse problema aqui? Aí é onde entra as tecnologias sociais, porque está afetando a saúde daquele local, daquela região. Tá? Aí é a hora da gente o quê? Pensar em uma solução e é onde nasce a tecnologia. O foco é essa alternativa, tá? No aspecto social. Beleza? Então, bora nós. Quando se considera os saberes dos autores diretamente afetados com o problema. Quando, outro ponto interessante, ela apresenta baixo custo, tá? Então, sim, ela precisa ser acessível, tá? A comunidade tem que aderir àquilo dali. Às vezes a gente vai ter ideias muito legais, porém, elas são caríssimas, tá? Então, isso às vezes não é uma alternativa interessante. Vou mostrar para vocês algumas ideias que são baixo custo, tá? Quando ela é sustentável, tá? Quando ela é reaplicável. A ideia da palavra sustentabilidade, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Que ela precisa ser execuível, né? Ela precisa ser executada mais de uma vez. Não adianta nada eu trazer uma solução para um problema e me dar outro problema como consequência, né? Me dar um problema ambiental, por exemplo. Tá? Ela precisa ser reaplicável, tá? Eu consigo usar várias vezes aquele mesmo método, aquela mesma ferramenta. Ela ajuda a promover a autonomia nos interlocutores envolvidos, sobretudo em casos onde o acesso aos direitos está em jogo, dentre outras possibilidades. Tá? Nesse caso, a tecnologia social ela tem um fator, como eu disse para vocês, na transformação da realidade daquela comunidade. Beleza? Então, vocês vão botar no caderninho de vocês aí, ó, tecnologia social e vocês vão associar a palavra transformação. Ok? Mas não é qualquer metodologia envolvendo pessoas que se pode chamar de tecnologia social. Se o social não é a coleção de pessoas, mas o que está entre elas, então as tecnologias são associadas a ou derivadas da nova ciência das redes. O que se aplica às redes de pessoas quer dizer as redes sociais. Tecnologias chamadas como mídias sociais, como o Facebook, o Twitter, por exemplo, elas não são necessariamente tecnologias sociais. E aí a gente vai pensar também no Instagram, WhatsApp, certo? Elas não são necessariamente tecnologias sociais, embora a gente utilize ela socialmente, coletivamente, certo? Elas têm interesses ali por trás e o foco atual, hoje em dia, está mais a ver com o lucro, tá? Você vai ver, observar, tá, que boa parte dessas tecnologias, antigamente, quando as redes sociais surgiram, tá, você entrava lá no Orkut, no Facebook mesmo, quando ele surgiu, tá, você acessava a rede, era por ordem de postagem, né, da mais recente para a mais antiga. Era isso que você via, tá? Chegava até uma hora que a gente descia e falava assim, não tem mais nada para ver aqui não. A gente deixava de ver, tá? Hoje, não é isso que acontece, tá? A gente já conversou para vocês que existem o quê? Algoritmos, tá? Que selecionam o conteúdo que chega para a gente, tá? Então, você vai ter lá 200 seguidores, 500, 1000 seguidores. Vai chegar tudo dessas pessoas para você? Não. Vai chegar uma fração, uma parte. Certo? E essa parte que chega, ela vai entender, o algoritmo que vai entender quem são as pessoas que você mais curtiu, que você mais interagiu, que você mais visualizou também,
certo? Então, o algoritmo, meio que o computador, tá, vai entender que você tem preferência por esse tipo de conteúdo a outros conteúdos, certo? Outra coisa interessante vai ter os patrocinados também. O que é o patrocinado? É alguém que está vendendo algum produto que quer que esse produto tenha mais alcance, tá? Que ele chegue para outras pessoas. Então, essa pessoa paga para a rede social. Ela paga para o Facebook, ela paga para o Twitter, ela paga para o Instagram, certo? E aí esse conteúdo vai chegar, de fato, nas pessoas que se interessam. Aí, claro, a própria rede social utiliza o quê? Também o algoritmo, para poder calcular quem são as pessoas que são interessadas naquele produto. Beleza? Aí a gente enxerga que, de fato, hoje em dia as redes sociais, embora elas conectem pessoas, elas não têm mais esse interesse tão solidário e social de reencontrar coleguinhas da época da escola ou de outra cidade que a gente já morou. Né? Hoje em dia ele tem um outro interesse, é de vender, de fato, produtos. Eu até digo que hoje em dia o Instagram mesmo é uma grande vitrine, tá? No qual as pessoas estão expondo o que elas querem vender. Às vezes elas vendem o estilo de vida também. Então, olha só, hoje em dia não são necessariamente tecnologias sociais, na medida em que as redes sociais são pessoas interagindo e não ferramentas, tá? Ou tecnologias e meios de informação, comunicação, plataformas, tá? Se não houver pessoas efetivamente interagindo por meio delas, realizando o que chamamos de redes sociais em si. Então, esse texto traz para a gente a ideia também de que essa tecnologia não é uma tecnologia em si, tá? Até é, gente, uma tecnologia, mas tem esse outro lado, tá? Esse lado de que a visão do lucro ele é um pouco maior do que do que o próprio processo social em si, de transformação, daquele lado coletivo, pertinente, existente dentro da tecnologia social. Vamos nós, tá? Bom, como eu disse para vocês, a palavra tecnologia ela é muito ampla, tá? Pode ser produto, pode ser processo, pode ser uma ferramenta, pode ser uma ação, pode ser um conhecimento, tá? Importante é que isso transforme, tá? Ajude no processo de solucionar alguma necessidade coletiva humana, tá? E quando isso é social, a lógica é a mesma, tá? Só que ele tem que solucionar o problema daquela comunidade, daquele problema social existente. Então, nós temos vários tipos de tecnologias sociais. Tecnologias sociais essas que podem ser produtos, dispositivos e equipamentos. E aí, quando a gente vai pensar nessa ação de ser um produto, dispositivo ou equipamento, a gente vai pensar num produto que a gente chama de bem, tá? Aí esse bem é algo tangível, tá? Essa palavrinha, quando vocês falarem tangível, o que que é isso? É aquilo que eu consigo pegar, certo? Ela é concreta. Eu vejo aquele produto, falo, olha só, esse produtinho bem aqui soluciona o meu problema, ok? Segundo, a gente vai ter processos, procedimentos, técnicas e metodologias, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma ação, certo? Uma habilidade que ela foi apreendida e ela é repassada a várias pessoas, tá? Então, dentro desse processo, a gente vai ver, tá? Então, quando a gente pensa aqui, eu posso pensar, por exemplo, na agricultura, tá? A agricultura ela é uma técnica, tá? É bem mais do que uma técnica, tá? Claro que é bem mais que uma técnica. Mas se você pensar historicamente, né, lá nos primeiros seres humanos, né, quando começaram a ficar sedentários, né, deixar de ficar nômades percorrendo o mundo afora e se parar num lugar, eles começaram a domesticar tanto plantas como animais, tá? Esse processo de domesticação foi um processo muito importante para a evolução, não só da nossa espécie, mas das espécies que a gente interage, né? Seja planta ou animal, e até fungos também, tá? Então a gente domesticou, então eles se transformaram também. Então, desse processo, como é que a gente planta? Né? Ah, professor, para plantar eu pego uma sementinha, boto no jarro,
né? E essa sementinha vai crescer, aí ela vai dar flor, essa flor vai ser polinizada e vai dar um fruto. A lógica é isso, né? Então, bom, o básico de agricultura seria isso. É só isso? Claro que não, porque vai ter praga, então vou ter que tratar as pragas, vai ter seca, então vou ter que tratar a seca. Então, à medida que a gente vai surgindo esses outros problemas, a gente vai acrescentando. Então, não é uma técnica tão simples, é um processo muito grande, tá? Mas agora tu entende, tá? Que agora tu reflete isso em outra realidade, tá? A gente pode pensar que essa mesma agricultura, ela pode ser aplicada, por exemplo, na minha comunidade. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente tem aqui, no Piauí, inclusive, de agriculturas coletivas, tá? Às vezes acontece nas escolas. Esse ano eu andei um pouquinho em algumas escolas aqui da rede, né? A gente escutei alguns professores até falando, a gente até tinha uma horta comunitária dentro das nossas escolas, tá? Horta comunitária. É só os alunos que estão ali? Não, mas é os pais que também chegam, que utilizam, que podem levar parte daquela hortaliça para casa, que aquelas hortaliças são utilizadas nos preparos dos alimentos para os alunos, do lanche, do almoço, enfim. Certo? Então, esse processo, essa técnica que utiliza o que é a ação mútua de várias pessoas, tá? Então, a tecnologia social, ela também abarca, ela abraça essa comunidade. Professor, aquilo dali, aquela hortinha que a gente tinha na nossa escola, era um exemplo de tecnologia social? Sim. É um exemplo de tecnologia social. Eu sei que muitas escolas acabaram deixando essas hortas lá em 2020 e até hoje ainda não retornaram, tá? O que aconteceu em 2020? A pandemia, né? Então, de fato, todo mundo teve que fazer o quê? Ficar em casa. A gente foi obrigado a ficar em casa e para um bem maior, né? Para um bem coletivo, tá? Mas hoje, agora que a gente com a retomada, né, do trabalho, do ambiente escolar, isso pode ser uma ação que possa ser repensada, tá? Então fica aí, ó, bota um asteriscozinho como dica, sugestão para pensar nas próximas como possíveis projetos de vocês, porque vocês terão que desenvolver um projeto lá no final dessa disciplina, tá? Então, lá no semestre passado, semestre não, desculpa, no módulo 1, vocês entregaram um relatório final, certo? No módulo 2, a gente ainda vai apresentar para vocês qual vai ser a proposta de vocês, de trabalho final de vocês, tá? E essa proposta desse trabalho final vai estar referente justamente a processos criativos. Por que não uma tecnologia social, tá? Outros, serviços, tá? E aí a gente pode pensar alguns serviços de saúde, alguns tipos de atendimento mais específicos, tá? Inovações sociais, organizacionais e inovações sociais de gestão, tá? Alguns outros procedimentos, técnicas, às vezes a gente aplica em casa também, enfim. Ó, aqui alguns exemplos interessantes, tá? Ó, primeiro exemplo que a gente tem é o soro caseiro, tá? Provavelmente esse você adota em casa e nem você nem imagina que ele é uma tecnologia social, tá? Pois bem, pois é uma tecnologia social, tá? Tô falando, tecnologia é algo mais simples do que vocês imaginam. A água, ela tá pronta, tá? Ela tá pronta para o consumo de modo geral, tá? Agora, o que que acontece aqui, tá? No soro caseiro, a gente vai ter uma receita, tá? Básica lá, certo? Com um volume de água, 1 litro de água, e uma proporção de quê? De água, de sal e açúcar, tá? O que que é isso, professor, tá? O sal e o açúcar misturados na água, a gente tem que lembrar que a água é o grande solvente natural, né? Ele é uma substância apolar, certo? Desculpa, ele é uma substância polar, certo? Ela é considerada solvente universal, uma substância inorgânica polar e é considerado solvente universal. O sal também uma substância inorgânica, mas o açúcar é uma substância, uma molécula orgânica e a água consegue dissolver tudo isso. Essa proporção que você vai estar
você vai gerar um certo equilíbrio, tá, hidrostático, favorecendo a pessoas aí que possam estar possivelmente doentes, galera. Tá? Eu preciso entender realidades sociais de várias pessoas, tá? Quando é que essa tecnologia social ela surge? Tá? É enxergando problemas sociais. Ah, pessoas que pegam muita difteria, algumas infecções bacterianas, algumas infecções diarreias, tá? Aí você vai lá, imagina, você comer alguma coisa estragada, você já sente a vontade de ir logo no banheiro, né? E aí, tu imagina você pegando alguma difteria, alguma infecção intestinal mais grave, galera, né? Ou uma intoxicação alimentar, por exemplo, certo? Então, imagina essa realidade, tá? Galera, a gente acaba perdendo muita água durante esses processos, tá? Diarreia, de um modo geral, a gente perde muita água fazendo lá o número 2, tá? Tem algumas pessoas que pegam infecções que tanto sai pelo número 2 como sai vomitando, certo? Então você acaba perdendo muito líquido. Galera, a água é importantíssima para a gente viver, para todos os nossos processos, para o nosso raciocínio, para as nossas sinapses nervosas, para a gente poder ter energia para respirar, respiração celular, que gera energia para a gente, tá? Então, normalmente essas pessoas que acabam tendo grandes infecções, tá? Então, a tecnologia social ela surge para isso, tá? Essa tecnologia da água, do sal, do soro caseiro, ela surge em enxergar essas pessoas, tá? Com problema, num contexto social de necessidade, tá? Só que hoje em dia ela é empregada para a população inteira, tá? Que sofre, tá? Com alguma infecção do tipo, eu preciso repor essa água. A pessoa que está vomitando, você bota água para a pessoa tomar, ela vai botar para fora de novo, tá? Então eu preciso colocar uma água um pouco mais estável, certo? É claro que quando a gente toma água de soro caseiro, a gente não toma no guti-guti, tá? A gente toma aos pouquinhos, né? Toma só um golezinho. Aí agora de novo, mais outro golezinho. Agora mais um pouquinho, tá? Aos pouquinhos para poder a gente repor, para que a gente possa manter a quantidade de água dentro do nosso corpo e para que a gente não possa perder tanta água assim pela estabilização, certo? Ela é uma tecnologia simples, eu não preciso comprar um produto pronto, até vende-se o soro caseiro pronto, é claro, você vai enxergar isso nas farmácias, por exemplo, para vender. No SUS, nos postos de saúde, eles também têm, né, as soluçõezinhas prontas, você só precisa colocar dentro da água e misturar. Porém, isso aqui é muito mais acessível, tá? Ah, comecei a ficar ali com aqueles sintomas ali, mais fraco e tal. Uma outra pessoa, você adolescente, criança, com certeza os seus pais, os seus avós fizeram para vocês soro caseiro em algum momento da vida de vocês, porque a gente adoece, galera, é natural, tá? Aí os nossos avós, seus pais já fizeram lá uma soluçãozinha de soro caseiro e vocês ficaram tomando para você se repor, se recuperar. Não é isso? Então, isso é um exemplo de uma tecnologia social que foi surgida e foi acrescentada dentro da nossa cultura. Processo de transformação, ele é cultural, isso é absorvido, a gente vai pegando aquilo dali, vai sendo repassado coletivamente, pega dos nossos pais, já passa a ser até quase conhecimento popular, tá bom? E galera, é só uma preocupação social mesmo aqui com vocês, de saúde. Pegou uma infecção como essa, galera, é interessante que vocês procurem postos de saúde com certa urgência. Esse negócio de você se desidratar é muito perigoso, certo? É muito perigoso. Parece uma coisa muito simples, mas é muito perigoso, tá bom? Então procura, porque se for o caso, o soro caseiro às vezes não vai adiantar, talvez precise se internar, tomar o soro na veia, certo? Para repor, certo, parte dessa água que já foi perdida, tá bom? Então se liga, não se deixa levar sem a utilização desses processos. Outra tecnologia social que foi desenvolvida, e hoje em dia ela é uma lei, é uma legislação, tá? É o iodo no sal, tá? Então, no sal, nosso sal de cozinha, se você pegar o que é o sal de cozinha mesmo, o que é o sal de cozinha mesmo, tá? O sal, ele é uma solução de NaCl, só isso,
tá? Só que o nosso sal, ele acrescenta iodo, tá? O iodo, ele hoje no Brasil não é, nos outros países não tem isso, mas no Brasil é por lei, é obrigatório, tá? A adição de iodo ao sal desde os anos 50 para controlar e prevenir deficiência de nutrientes, tá? Normalmente hipotireoidismo, tá? Que a gente acaba desenvolvendo o BOSSO, hipotireoidismo, tá? Tireoide é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, que produz diversos hormônios importantes para a gente, como, por exemplo, hormônios importantes para o crescimento, desenvolvimento da criança, tá? E do adulto também, certo? E quando o nosso corpo não consegue produzir o suficiente por falta de nutrientes, certo? O que que acontece? O corpo, ele começa a querer trabalhar forçado. Então, hipotireoidismo é porque está tendo uma baixa produção hormonal e ele começa a crescer. Aí forma um boço, tá? Um boço é aquele pescoço inchado, parece ter um caroço no meio do pescoço, certo? Então, esse boço é uma deficiência. A gente pode ter tanto boço por conta do hipotireoidismo como por conta do hipertireoidismo, é quando tem produção demais, certo? E aí, beleza, tá? A gente precisa entender qual é o quê? Qual é o grau de nutrição das pessoas, quais são as fontes de alimento, que tipo de água é que a gente tem aqui no Brasil, tá? Se você assistir qualquer documentário ou qualquer interferência de pessoas, conversa de pessoas, às vezes no próprio Instagram, das pessoas conversando sobre a cultura, tá, de outros países, vocês vão ver, por exemplo, que a água em outro país tem mais cálcio, tem mais calcário, tem mais não sei o quê. Então, a própria rede de abastecimento de alimentos, tá, é diferente. Então, no caso do Brasil, o que foi observado lá atrás era o que? Era uma incidência muito elevada de pessoas com hipotireoidismo. E aí a solução encontrada, e foi uma solução muito boa, tá? Foi em iodar o próprio sal de cozinha. Então, às vezes, eu não preciso medicar ou tratar pontualmente. Todas as pessoas já têm na sua alimentação um equilíbrio desse iodo, evitando aí o possível hipotireoidismo. Beleza? Então, isso também é uma tecnologia social, ela transformou, tá? E aí, qualquer sal de cozinha, salzinho, aquele sal marinho que a gente compra, mais baratinho que tem, vai ter iodo, porque é lei, a lei obriga na nossa, que isso seja implementado dentro das nossas residências, tá? Então, isso também é um exemplo de tecnologia social, tá bom? Transformando a saúde coletiva. Queridos, a gente vai dar um breakzinho agora, tá? Aí a gente volta em instantes. No próximo tempo, a gente dá outros exemplos de tecnologia social e vai conversar com vocês também sobre ideias de ciclo de vida de produto, tá bom? Aguardo vocês no próximo tempo.